Estamos recebendo hoje, com alegria, com prazer, nos sentimos honrados em poder estar nessa casa de oração. Pequenininha, sim, mas jeitosa, cuidada com carinho, e a gente está vendo o progresso de Deus aqui na Travessa Paulinhos. Quem esteve aqui de outras vezes pode firmar comigo esse pensamento. Ar-condicionado, pintadinho, encaixamento, ó, show de bola, show de bola. O pastor presidente vai chegar aqui e vai gostar de ver o zelo da pastora, né, com a congregação local. Que Deus continue abençoando Janaína, seu esposo, toda a sua diretoria, todos os adolescentes. Aliás, os adolescentes estão de parabéns. Deus abençoe. Vocês participaram do congresso? Todo mundo aqui? Foram para o congresso? Vocês gostaram do congresso? Maravilha, né? Então vocês estão de parabéns, Samira, toda a liderança, pela bênção, pelo esforço, pela caminhada, fazendo assim a vontade do Senhor. A pastora Janena fez um comentário aqui sobre a obediência, sobre a bênção que está na obediência, registrado na carta de Paulo à igreja em Éfeso, lá no capítulo 6, falando que a obediência do jovem, ela vem seguida de bênção. Se você for obediente ao que Deus determina, você será muito abençoado. Não será pouco, será muito abençoado. Eu quero iniciar já ministrando uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a vida das moças. A pastora Janaína está quebrando um protocolo na nossa convenção, Daniel, sendo uma das primeiras pastoras da nossa convenção. E em Bangu é a primeira pastora do campo de Bangu. Bangu é uma igreja muito antiga. A convenção de Madureira começou por Bangu, muitos aqui não devem saber isso. E Janaína está sendo um marco na história da Assembleia de Deus. Eu quero ministrar unção de pastoreio para as moças aqui presentes. Deus está levantando moças e capacitando para ser esposas de pastores, pastoras fazendo a diferença na face da terra. Quem recebe pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é um marco muito importante, porque um dia deste, há 10 anos atrás, a tradição não deixava a nossa denominação, a Assembleia de Deus, ter mulheres comandando. As mulheres eram para lavar louça, para arrumar casa. Misericórdia. Misericórdia. Hoje as mulheres estão na liderança, estão à frente de batalha. E isso é muito louvável, muito importante. Onde a mulher bota a mão, a gente vê isso aqui, ó. Carinho, jeitoso, pintado, limpinho. Eu vou confessar uma coisa, a última vez que aqui entrei, eu senti cheiro no banheiro. Por quê? Porque você não estava fechado há muito tempo, não sei. Hoje o cheiro está suave, a gente não sente cheiro ruim, o cheiro está gostoso. Por quê? Por causa do carinho da serva de Deus. E a Janena sabe que eu falei com ela um dia. Aquele cheiro de, não tem aquele cheirinho ruim de banheiro, estava um cheirinho de banheiro. Mas hoje nós estamos sentindo um aroma suave. Até porque Jesus tem um aroma suave, ele se faz presente. E diante de tanta gente bonita como estamos aqui, o ambiente só tem que ficar mais bonito ainda. Falou contigo, né, Daniel? Chamou de bonito, falou com o Daniel. É a cara da beleza. O tema hora escolhido para essa festividade é um tema muito interessante para os dias de hoje. E a divisa muito mais. E já está próximo o fim de todas as coisas. E a divisa vem nos alertando: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Eu quero ser breve, porque eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. O Senhor já tem falado no meu coração na tarde deste dia, na madrugada deste dia, o Senhor já tem falado no meu coração sobre aquilo que eu vou estar transmitindo a vocês. É uma história muito linda, tratando com o povo que vai morar no céu. Um trato com o povo que vai estar naquele grande dia sendo assunto ao céu. O povo de Israel.
E quem trata essa história é o profeta Amós. Amós é um dos novos profetas contidos na Bíblia, profeta menores, contido na Bíblia. E estudando, a gente verifica que Amós não tinha tanta instrução. Amós não tinha tanto estudo. Amós não era como Isaías. Amós não era como Daniel. Amós não era como Jeremias. Amós tinha pouco estudo. Amós veio de uma família simples, uma família pobre. E Amós era vaqueiro. Amós tomava conta de bois. Amós vivia no campo. Mas Deus levantou Amós como profeta. Deus tem um trato com os simples para confundir os grandes. Já começamos a entender que de repente você se sente tão pequenino, você se sente tão distante de tudo e de todos, mas eu quero vos dizer, Deus levanta os pequenos para confundir os grandes. E Deus está levantando adolescentes, rapazes e moças nesta noite, para fazer a diferença em meio a esta sociedade suja e corrompida a qual vivemos. E a Bíblia retrata a história desse moço, Amós. Amós estava no campo, tratando lá com os animais, era carinhoso com os animais, e Amós tinha uma outra função. Ele também era cultivador de figo. Ele gostava de plantios também. Cuidava de animais, mas também gostava do plantio. E Deus chamou Amós para um compromisso. Repita comigo, compromisso. Compromisso. Sério. Sério. Existe nos dias de hoje muitos compromissos que não são sérios. Compromissos que são feitos, compromissos que troca-se gotinha de sangue, fura-se dedinho de um de outro e junta aquele sanguinho para se fazer um compromisso, um pacto, mas não tem seriedade nenhuma nisso. Existe o compromisso do barbante, a moça pega o barbante, bota o barbantinho no dedo, o rapaz bota, mas não tem seriedade nenhuma nisso. Existe o compromisso de amizade, eu te amo, eu te adoro, você é linda, você é tudo, mas não tem fundamento nenhum nisso, só pela frente. Que tem essa... passou por trás do Que? você possa. Olha a roupa dela, como é que ela estava? Não existe. Mas Amós foi chamado por Deus para um compromisso sério. Algo diferente para aqueles dias. E Amós compreendeu aquele chamado. Amós compreendeu aquele chamamento, aquela missão. E Amós se sentiu um tanto distante de alcançar os desígnios de Deus. E a Bíblia diz que Amós, naquela condição de vaqueiro, foi procurar estar se preparando para agradar ao Senhor. Lá em Amós 7,15 diz: mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetiza a Israel, meu povo. Aleluia. Israel estava de uma distância de 20 quilômetros da onde vivia Amós. E Amós se preparou e foi falar ao povo de Israel. O povo de Israel já vivia numa outra linhagem. Era um povo politizado, era um povo que tinha uma condição melhorada, era um pessoal que viviam da política, viviam da economia. A Bíblia diz que eles eram prósperos, eles tinham uma vida cultural bem mais avançada e eles eram orgulhosos. Porém, do ponto de vista espiritual, Israel vivia uma degradação. E Deus levantou Amós lá do interior, lá do cantão, para ser profeta e falar ao povo de Israel. Trazendo para os dias de hoje, nós somos este povo, o povo de Israel. E nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos quando Deus levanta algum profeta. Deus me traz nesta casa como profeta. Deus me traz neste santuário como profeta, para te dizer que há necessidade de estarmos olhando para o autor e consumador de nossa fé. Deus levanta aquele moço, e aquele moço naquela cidade começa a falar da volta do Senhor, começa a falar da volta de Cristo, começa a profetizar a respeito do povo estar preocupado mais em buscar Deus e não viver depreciando as coisas que Deus havia colocado.
Naquela ocasião, o homem já se envolvia com homens, já estava havendo a sodomia. Naquela ocasião, os salteadores já prevaleciam. Naquela ocasião, a maldade já prevalecia. Não havia compromisso com a verdade. O rei daquele local levantou um altar. Eles estavam adorando a bezerros, estavam adorando animais. E Deus levantou Amós como profeta para falar da sua verdade, para profetizar a sua verdade, para profetizar a sua palavra. Não é diferente dos dias de hoje. Se analisarmos direitinho, Israel está como o nosso povo no dia de hoje. A humanidade está se desvalorizando. A humanidade não está se respeitando. Hoje o filho não obedece mais pai. Hoje o pai não obedece mais os filhos. Hoje não existe respeito no campo político. Hoje não existe respeito na área da educação. Vemos as coisas invertidas. E a mentira falada todos os dias, a mentira ela falada todos os momentos parece a verdade. E o povo está vivendo como vivia naquela época o povo de Israel. Cabisbaixo, vivendo para a sua vanglória, não se importando com a realidade, sabendo sim que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor, mas não se importando muito com as consequências. Mas é bem verdade que está próximo o fim de todas as coisas. Se nós não formos assunto aos céus no arrebatamento da igreja, podemos ser ao chegarmos a óbito. Uma criança, um adulto, um jovem, um idoso, quando chega a óbito, chegou o fim para ele. E nós precisamos estarmos preparados para a volta do Senhor. Precisamos estar atentos para aquilo que nós aprendemos. E eu faço uma pergunta: quem tem certeza da sua salvação? Glória a Deus, aleluia. Se Jesus vier buscar a sua igreja hoje, ou se ao sair desta porta você for acometido por uma bala perdida, você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção de que você vai para o céu? Você tem certeza de que esse tempo que você está passando na casa do Senhor está remindo a sua salvação? Estava Amós, como profeta de Deus, naquela terra, falando desta realidade. Deus me traz uma palavra muito dura para pré-adolescente e para adolescente e para a liderança. Como está o seu caminhar? Como está a sua conduta? Se você for chamado aos céus, se o Senhor vir buscar a sua igreja, você tem dúvida da sua salvação? É momento de reflexão. E gritava Amós: prepare-se para encontrares com o teu Deus. Porque Deus havia mandado pragas, Deus havia mandado fome, Deus havia exterminado